Os serviços, a gente, na verdade, o público que nós atendemos são pessoas extremamente vulneráveis, né, que se encontram em risco social e pessoal. E dentre de todos esses serviços, o que a gente teve que fazer? Em pouquíssimo tempo, a gente tinha que pensar em alternativas. Nós, como profissionais especialistas na área, a gente tinha obrigação de pensar alguma forma de trabalhar com esses idosos para que ninguém fosse deixado para trás, né? Então, como que a gente ia fazer isso? Como que a gente ia juntar tanta gente, né? Tantos profissionais, tantos idosos tão diferentes, por mais questões que eles tenham, né? Particularidades muito parecidas, né? A questão financeira, a questão de socialização, a questão da fragilidade nos vínculos familiares. Então, como que a gente ia conseguir? Em tão pouco tempo, no comecinho de março, né, quando começou a se falar nesse vírus, como que a gente ia agir? Né? Então, a gente tinha a obrigação de pensar, e nisso uma equipe enorme, né, e estava junto, pensando e tentando viabilizar, fazer com que essa prática realmente acontecesse. Então, a gente começou a desenhar protocolos e alternativas de trabalho. Uma das coisas que a gente pegou muito forte era a questão do envolvimento dessas pessoas. Então, assim, não adiantava a gente pensar no serviço, no idoso, mas a gente não ter o envolvimento deles dentro do que a gente estava propondo, né? Então, a gente sabia que essa mudança de rotina ia causar uma série de danos, né? Danos psicológicos, como a Cássia estava falando, essa questão que a Beltrina trouxe muito bem, né? Esse confinamento traz uma depressão, uma angústia, até quando nós vamos ficar assim? Então, assim, a gente precisava que eles se colocassem juntos, né, à frente conosco, para a gente poder pensar como trabalhar. Então, foi fundamental a questão do envolvimento dessas pessoas e das famílias que alguns têm, né, não são todos que têm, mas como trabalhar com todos eles. A equipe de profissionais que a gente tinha, de cuidadores, de técnicos, que eles fossem envolvidos nisso e entendessem a importância deles nesse momento, muito mais do que em qualquer outro momento, né? Porque assim, eu estou saindo do meu ambiente familiar, num momento de risco, né, de medo, né, que o próprio profissional tem o medo de deixar a família dele em casa e de ir cuidar daquele idoso, né? Então, de acordar num sábado, num domingo, de noite e ainda se colocar em risco, né? Então, a importância de todo esse aparato para a gente conseguir. Então, nós criamos várias alternativas, a gente não parou de atender em nenhum dos serviços, a gente continua entendendo que aquele idoso que está sozinho ou que precisou sair, ir à padaria, ir ao supermercado, ele não foi simplesmente porque ele queria, mas sim porque ele precisava. A gente começou a entender que a gente precisava voltar àquela questão do assistencialismo, né, de trazer a cesta básica, de começar com o básico, com a alimentação, mas que a gente tinha a importância de auxiliar nos cuidados diários. Então, não adiantava eu ofertar o alimento, mas se ele não tem condições de cozinhar, se eles não têm condições de fazer aquele próprio alimento. Então, a gente começou com uma série de atividades. A gente também foi para a era digital, né? Então, a pandemia trouxe um olhar diferenciado para isso, que foi um olhar dessa atitude rápida que eles tiveram que se adaptar e tem que se adaptar, porque senão você vai se excluir ainda mais, né? Então, a gente trouxe isso, mas muitos deles não têm um celular, não têm um computador, como que a gente vai dar esse suporte? Então, a gente precisa daquele cuidador dentro do domicílio, para que ele faça com que aquele idoso seja inserido de novo naquele grupo, porque senão ele vai demenciar mais rápido, ele vai perder todos os vínculos que ele tinha construído ao longo de todos esses anos, e vai perder o contato com aquele cuidador, com aquele enfermeiro, com aquele técnico que tanto vai poder orientar, né? Então, essa mudança de rotina foi um agente estressor, sim, para essa população. Mas a gente está tentando criar, uma das alternativas foi criar uma nova rotina para que eles pudessem tentar se readequar. E provavelmente muitas das atividades que a gente vem construindo, né, a várias mãos ao longo desses meses, vão ficar. Por quê? Porque a gente percebeu que vai ser um aparato e um trabalho com pessoas de outros estados. Então, a gente conseguiu abordar outras pessoas que a gente nunca tinha imaginado, né, que poderiam entrar numa atividade, que poderiam estar compartilhando e
educação a longo prazo mesmo, e tentando entender, aprender de novo, né, como fazer. Então, assim, a gente ainda está num momento de dificuldade, a gente ainda vivencia essa experiência, então a gente ainda está no acerto e no erro, né, a gente vem refletindo muito disso, porque a gente desconhece muito do que vem pela frente, e como a gente vai conseguir acolher os profissionais, acolher os idosos, né? Como que a gente vai ser inserido nesse novo mercado, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e podendo refletir junto. Não, é muito bacana, né? Porque assim, eu acho que é um momento que nós todos estamos aprendendo. Eu acho que se a gente for pensar no pilar do envelhecimento ativo, né? Eu acho que essa aprendizagem que temos neste momento, né, de mexer com novas ferramentas, de aprendermos a termos mais paciência, de valorizar mais a amizade, né, de valorizar a família, são aprendizagens que a gente foi obrigada, né, a ter em 3 meses, né? E principalmente quando a gente lida, né, com formação, né, porque a aprendizagem ao longo da vida tem isso, né, é aquilo que a gente aprende no nosso cotidiano, é o que eu venho aprendendo com a minha querida amiga Vera Brandão, né, mas também é aquilo que a gente aprende, né, em cursos, né, em outras formações também, né.